Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 13. Doloroso transe. O cortejo de atribulações seguia a sucessão do tempo, sem nos deixar esquecer de que o Mestre nos recomendou olvidar de cada dia o seu próprio mal. Ainda estamos distantes da vivência integral do Evangelho, para o ressarcimento de todas as nossas dores, e prosseguimos semeando-as no campo de nossos destinos, sem reconhecer que somente o bem nos pode conferir alegrias verdadeiras. As vicissitudes se amontoam em forma de desesperos, as aflições nos assolam em cada estação da existência, pois não sabemos praticar a vida na retidão do dever e no amor ao semelhante. Justo ansiarmos pela felicidade, genuíno anelo herdado do Criador. Porém, enquanto não nos fizermos ceareiros da alegria, não deteremos méritos para desfrutá-la e seguiremos como meros fantoches de agonias, sombras de nós mesmos, colhendo os tormentos livremente fomentados. Caterine não estava preparada para a reforma sadia de seu destino. Não encontrou seus novos caminhos na execução dos projetos que a vida sabiamente lhe ofertara. Dera asas ao desespero, pois não desejava abandonar as comodidades e a luxúria sustentadas pelo dinheiro fácil, embora advindo de tão execrável fonte. Abelardo, ciente da gravidez de sua amada e certo de que deveria se responsabilizar pela paternidade, preferiu dar vazão à covardia, pois não lhe convinha assumir uma prostituta e seu filho, ambos renegados pela sociedade. Era-lhe muito mais cômodo ignorar o fato e olvidar sua pretensa afeição, embasada na mais fugaz das paixões carnais. Nunca mais fora visto, deixando nossa amiga inteiramente sozinha, multiplicando-lhe as agruras. A lei, que é feita de uma substância inalcançável pela nossa parca percepção, tudo assinala e registrou com imagens vivas na memória de seu protagonista no instante do dolo. Ela saberá retorná-lo ao seu destino em forma de reação no momento mais apropriado. Não nos convinha qualquer indignação com sua ignorância, cabendo-nos apenas o pesar e um pensamento de paz em seu favor. Tivesse ele se disposto a apoiar nossa irmã, e ela teria angariado condições para mudar a sua vida. Encontraria ensejos para sustentar sua gravidez e juntos poderiam ter entretecido um lar meritório de grandes venturas. Mesmo que não recebessem Alberto, outros filhos terceiriziam a alegria de um destino benfazejo. Os ganhos evolutivos seriam incalculáveis e dores imensas se evadiriam de suas almas. Mas nossos amigos optaram pela desdita, eximindo-se de assumir as suas responsabilidades. O destino é força poderosa que tende a seguir um roteiro previamente estabelecido, mas funciona qual nau em cruzeiro determinado. Embora a rota esteja já traçada, o timoneiro tem liberdade de segui-la ou não, podendo aportar na segurança do cais almejado ou atirar o barco da vida de encontro a rochedos ameaçadores. Elegeram eles, por livre escolha, o caminho da comodidade, rumando para as perigosas falésias da irresponsabilidade. O pobre Alberto guardava a predisposição
de expor-se aos danos advindos da infeliz eleição. Tivesse ele, no entanto, encontrado guarida segura junto aos amigos encarnados, teria haurido maiores benefícios de sua fugaz incursão na carne, apesar de todas as dificuldades que o envolviam no processo reencarnatório. Se o amor habitasse o coração dos homens, a felicidade lhe seria hóspede permanente. Enquanto isso não se dá, o infortúnio contumaz lhes parasitará a alma, por força de expressão de uma lei que é, sobretudo, justa e proporciona a cada um os frutos de suas obras. A perda de Abelardo ferira a alma sensível de Caterine, muito mais do que se poderia esperar. É verdade que ela brincara com os sentimentos do rapaz, mas nunca se sentira tão feliz, confiando em um braço amigo, em quem apoiar seu profundo desterro. Na desilusão em que se chafurdava, a gravidez indesejada se lhe desenhava como a vilã que lhe afastou o companheiro e com ele a doce alegria de se sentir amada. Durante o repouso noturno, intentávamos, em balde, desligá-la do corpo físico, a fim de entrentecer com ela um diálogo amistoso, consolando-a diante das aparentes dificuldades da vida, mas era-nos impossível qualquer tentativa nesse sentido. Seus olhos espirituais se cerraram diante da responsabilidade assumida, completamente dominada pela ideia fixa de deter, a qualquer preço, o divino processo gestacional de que era palco. Desferia perigosas ondas mentais contra Alberto, que lhe penetravam quais aguilhões afiados, danificando-lhe a já frágil organização perispiritual. Auxiliávamo-lo como podíamos, mas não tardaria um momento que não seria mais possível o seu sustento na carne. A placenta, esmicuída de energias repulsivas ao feto, feria-se de pontos inflamatórios que logo deixariam processos cicatriciais calcificados, promovendo-se a atrofia de seus delicados tecidos. Além disso, desenvolvendo seus vasos sanguíneos ricamente entumecidos nas margens do orifício uterino, não demoraria ainda um instante em que se romperiam, deflagrando um fluxo hemorrágico, comprometendo-se então de forma incisiva o andamento da gestação, como já nos previra Fausto. Caterine, sem saber que sua gravidez seria inexoravelmente interrompida, não se dispunha a aguardar o que o destino lhe reservara. Enseguecida, não enxergava senão o próprio corpo desfeito, o filho incômodo, a ausência de um pai com quem dividir as responsabilidades da maternidade, somadas à negação de uma sociedade incomplacente, disposta a condenar-lhe desapiedadamente os deslizes da conduta. Seu orgulho não se curvaria diante dos olhares de desdém, desonrando-lhe a altivez da alma. Rosa permanecia ao seu lado, disposta a lhe dar o apoio nestas difíceis horas, tornando-se nosso único canal para transmitir-lhe o sustento que intentávamos e os conselhos que gostaríamos de que ouvisse. Mas tudo foi em vão. A promessa proferida em espírito foi esquecida, o sonho olvidado e as esperanças fenecidas nas tramas da desilusão. Caterine, desfeita em desenganos, buscava, no abusivo uso de bebidas, a inútil fuga de suas vicissitudes. Incapazes de lhe proporcionar qualquer alívio, os efeitos nocivos do álcool somente multiplicavam-lhe as aflições, comprometendo-a ainda mais diante das leis da vida.
na medida que promoviam desapiedada agressão ao feto. Até que numa manhã, embora o sol brilhasse com sua habitual alegria, fazendo o dia avançar despreocupadamente pela ingerência do tempo, encontramos Catherine em uma carruagem, acompanhada por Rosa, dirigindo-se para a retirada região no subúrbio da grande cidade. Seu semblante, constrito, exalava um fatídico pesar. Não tínhamos a menor dúvida para onde se dirigiam. O cocheiro, ciente da direção que lhe indicaram, seguia os passos de seu obediente cavalo, mostrando receio do ambiente hostil que adentrava. Apenas o pataleio surdo do animal, na terra seca, da poeirenta ruela, quebrava o sorumbático silêncio que movia as nossas personagens, atrizes da vida real. Não havia mais lugar para confabulações ou qualquer desesperada tentativa de persuasão. Em vão intentamos todos os recursos. Não se podia mais alterar o rumo de seu destino. Estava inexoravelmente traçado. Cumpria-nos a obrigação do apoio, mesmo em hora tão abjeta. Convocamos Fausto para nos auxiliar na dura empreitada, e o valoroso amigo não tardaria a chegar. No fundo de um morro, uma velha ponte quebrada interrompia a marcha do veículo, forçando o cocheiro a estacionar diante de casebre singelo, ao lado de córrego mal cheiroso. O ambiente de imediato nos assaltou com desagradáveis eflúvios. Não era humano e próximo, com seu característico odor, que nos feria com tamanha repugnância. As entidades que se amontoavam nas suas proximidades eram as que o descoloriam de intensa abjeção. O cheiro de sangue pútrido emanava de todos os cantos. Vibrações que gritavam as agonias de muitas mortes bafejavam de odor cadavérico o triste barraco, enquanto a vegetação do entorno, indiferente à vileza do ambiente, esmerava-se na exuberância. O cocheiro afastou-se, macambúzio, entretendo seu obediente animal com um verdejante pasto em derredor, enquanto uma senhora atendia à porta, desenhando na face macilenta a figura de uma assustadora estrige, que é um vampiro com traços de mulher e cadela em certas lendas orientais. A chegada do coche despertou de imediato o interesse da turba de espíritos, agitando-a com frenética algazarra. Muitos acorriam da mata próxima, onde pareciam aguardar o ansiado instante. Acotovelavam-se em torno de Catherine, ao denotar-lhe de imediato a posição íntima de vítima próxima. Entidade monstruosa, de aspecto reptiliano, parecia chefiar a súcia de comparsas, impondo-lhe certa ordem, pois buscava com os olhos determinar aqueles que detinham o direito da vez, ordenando aos outros que se retirassem. Ao longe, duas entidades, aparentando bondade, nos observavam, percebendo-nos de imediato a presença. Aproximaram-se sem receio e se apresentaram. Meus amigos, vemos que são espíritos benfeitores. Não podemos dar-lhes as boas-vindas a este vil lugar, aonde somente os malignos se comprazem em vir. Apresentam-me como Matias, servo de vocês, e este é Daniel. Representamos aqui a vigilância dos obreiros do bem. Os nobres companheiros, dispostos à ingrata tarefa, recebiam-nos
com amabilidade e explicavam que nos achávamos em um local sob a guarda de poderosos dragões, como são denominados em nosso plano, os espíritos malignos que dominam largas regiões trevosas das esferas inferiores. Uma flâmula tremulante, composta de 2 compridos triângulos sobrepostos, vivamente coloridos de vermelho e verde, assinalava-lhes a posse e domínio absoluto da localidade. Para ali eram enviados vampiros, que estes dragões guardavam interesse em recompensar por serviços prestados, a fim de se comprazerem com os remanescentes vitais dos fetos, criminosamente sacrificados. Sim, estávamos em uma casa dedicada à prática do aborto criminoso. Dona Carmen, a senhora encarnada que a dirigia, expressando em seu perispírito o triste aspecto de uma bruxa, era antiga e respeitada parteira da região, que, após nobilitantes serviços no bem, envolvera-se com espíritos das hordas draconianas, optando pela prática dos delitos hediondos a que se entregava. Estabelecera-se um solitário casebre, isolado da cidade, na beira do imundo córrego, a fim de não levantar suspeita das autoridades locais. Utilizava-se ainda do ribeirão, que se achava bem próximo ao mar, para atirar os restos fetais, servindo-os de alimento aos peixes, ocultando assim, de modo eficiente, as provas de seus crimes. Matias e Daniel, muito pouco, podiam fazer em socorro aos infelizes que aportavam no local quase que diariamente. Acudiam um ao outro e cuidavam de convocar as equipes de trabalho de nosso plano que atendiam à caridade cristã, amparando as pequenas vítimas que ali desencarnavam em delicadas condições perispirituais, providenciando ajuda para aqueles que não mereciam, por força da lei, cair nas mãos da plévia ali acampada. Recebiam ainda os trabalhadores que, como nós, costumeiramente compareciam, acompanhando suas imprevidentes assistidas. Achavam-se à nossa semelhança e, por graça divina, protegidos pelas barreiras vibratórias que nos tornavam ocultos à turba de criminosos. Cumprindo com suas obrigações, avisou-nos Matias: amigos, todo cuidado aqui é pouco. Embora ciente de que já conhecem o fato, é de minha obrigação alertá-los de que devemos nos esforçar ao máximo para não alimentar qualquer atitude menos honrada, como a indignação, a revolta ou a raiva diante das barbaridades aqui acometidas. Se deixarmos que estes sentimentos nos dominem a alma, como sabem, poderemos nos impregnar dos fluidos aqui reinantes, adensando nossos perispíritos a ponto de torná-los perceptíveis a alguns dos criminosos aqui reunidos, colocando-nos assim ao alcance de suas agressões. Achávamos-nos rodeados de verdadeira súcia de vampiros da mais vil estirpe. Há muito não percebíamos entidades em condições tão lastimáveis. Sustentava Adelaide, solicitando-lhe manter o pensamento elevado em prece constante, a fim de não se permitir afetar pelo ambiente. Empregamos a denominação de vampiro para espíritos bastante inferiorizados que se comprazem em se suster das vibrações auridas de matérias vivas, como os remanescentes vitais dos corpos recém-mortos e principalmente do sangue, seja de origem animal ou humana, onde os elementos de vitalidade se concentram de modo significativo. Obviamente que não podem degustar e deglutir estas substâncias como o fariam se estivessem encarnados, mas são capazes de absorver pela olfação os ricos eflúvios energéticos
que emanam delas. São espíritos estropiados, almas em frangalhos, com terríveis expressões draconianas desenhadas em suas faces, porém sem os caninos agudos e as vestes típicas que conhecemos dos vampiros que entretecem o imaginário humano. De fato, esta é uma triste realidade do mundo espiritual em que vivemos. Primitivos antropófagos que permaneceram arraigados à alimentação excessivamente carnívora e espíritos sanguinários, animados por disposições malignas e habituados ao crime na terra, assumiram após a morte o estranho costume do vampirismo. Hábito delinquente, também chamado draconismo, faz-se não somente pelo assédio aos restos cadavéricos, como também através do consórcio com encarnados que, afinados com seus macabros escopos, são estimulados ao crime fácil e aparentemente sem propósito, com a profícua finalidade de lhes arrebanharem vítimas. Conúbio hediondo estabelecido desde épocas remotas em seitas primitivas, dedicadas à oferta de sangue animal ou mesmo humano aos pretensos deuses. Na verdade, os antigos comparsas desencarnados que, assediando seus companheiros de retaguarda, dissimulados em abominável sacerdócio, davam continuidade aos seus terríveis vícios. Ainda hoje se pode verificar este sinistro costume nas festas de sangue, levadas a efeito nos cultos satânicos. Afora estes ritos sanguinários, estes espíritos se reúnem em qualquer lugar onde se pratique a mortandade de animais e abunde o sangue, como nos matadouros. Outros ainda habitam necrotérios, velórios e cemitérios, onde absorvem os restos vitais de cadáveres. Naturalmente, que não é todo ser humano que está sujeito a esta vil depredação vibratória, mas somente aqueles que não guardam na vida a devida reserva moral a fim de resguardá-los da maldade alheia. Obviamente, os encontraremos também nas casas clandestinas de aborto criminoso, onde absorvem os restos vitais dos fetos assassinados e do sangue que habitualmente promana daquelas que infelizmente se dispõem ao grave delito. Justo é que o estudioso sincero, crente na sabedoria das leis da vida e ciente de que o amor governa a criação, interroga os motivos que levam a comportamento tão adulterado, distanciado da bondade que a todos deveria nortear na jornada da vida. O vampirismo, contudo, pode ser entendido como um continuismo inadequado daquilo que nos foi usual ao longo da estrada evolutiva, pois no baixo mundo animal a vida se sustenta no jogo da morte, onde o mais forte pode devorar o mais fraco. A persistência, no entanto, em tais hábitos baseados em ética tão primitiva e tolerada pela lei do amor, apenas nos passos iniciais do ser, não se justifica à medida que o espírito cresce, despertando-se para a razão e para o exercício da bondade como normas indispensáveis do viver. Preferimos assim compreender que a demora neste animalizado vício é uma contrafação da criação, divorciada das pretensões divinas, promovida pelo espírito que optou pela franca negação da benevolência para com os irmãos da retaguarda evolutiva. Nosso sustento na vida ainda se baseia em inadequado vampirismo, praticado em refinadas expressões, sem nos darmos conta de que exercitamos, na verdade, um regime em oposição à lei do amor. Se assistimos nesse estranho hábito de ingerir as vísceras de nossos irmãos inferiores, justificados por viciadas e pretensas necessidades biológicas, justo é estarmos, por nossa vez, sujeitos ao roubo exploratório de nossas biomassas, doentiamente surrupiadas de outros. O amor, e não a morte, deve alimentar a nossa vida, se queremos de fato que a felicidade habite nossa alma.
A indústria da morte, sustentando nos séculos o vício do vampirismo, deve ser assim banida de nossa sociedade, a fim de que ela se harmonize com as leis de Deus e a paz se estabeleça em seu seio. Sem dúvida que o homem encontrará diversas maneiras de prover sua vida física no planeta, de forma eficiente e saudável, que não se baseie no extermínio de seus irmãos menores, maculando por amor que lhe consubstancia a alma divina. Mas isso é assunto que extrapola o âmbito desses nossos relatos, e aqui o deixamos apenas como motivação para a nossa reflexão. Todos os espíritos que se nutrem das emanações da carne são classificados no mundo espiritual em que vivemos como vampiros. Em qualquer panorama em que se manifestem, experimentam graves transformações perispirituais. Naturalmente que depois da morte não se metamorfoseiam em morcegos, como entretecido na lenda dos encarnados, mas promovem regressões em suas feições, desenhando em seus perispíritos deformações animalescas, mistos de homens e fera, em variados contornos, compatíveis com suas posições mentais e com as vibrações inferiores que aurem de seus irmãos menores. Por isso, a fantasia humana, na verdade, não se distanciou da realidade ao lhe delinear assustadoras imagens presentes em seus romances dantescos ou películas de terror. Quando o homem santificar-se, purificando o seu ambiente planetário, se tais espíritos persistirem na vil prática, aqui não poderão mais reencarnar e serão levados para outros planos da vida universal, a fim de prosseguirem a evolução junto a rebanhos humanos primitivos, capazes de lhes tolerar as criminosas atitudes e nefandos apetites. Não estávamos assim rodeados de verdadeiros Dráculas, saídos de um filme de terror ou dos contos do famoso novelista inglês, mas sim de espíritos infelizes, bestificados e mutilados, verdadeiros loucos, distanciados da realidade divina em que fomos criados. Não podiam, na verdade, infligir-nos dano algum e nos infundiam mais pesar do que pavor. Não se assustem os homens, nutrindo em suas imaginações o temor da morte, com receio de se entregarem a essas terríveis criaturas. Entretanto, urgem a prática constante do bem e o exercício de uma vida moralmente elevada, a fim de nos resguardarmos contra esta dura realidade da vida espiritual. A verdadeira proteção contra tais ataques não advém do uso de armas ou de escudos especiais, mas sim da prática constante do bem. Por obra do Senhor, achávamos-nos munidos destas defesas, não por méritos que ainda não detínhamos, mas por trajarmos já a armadura do bem sincero. Enquanto Caterine insentava negociações com a Senhora das Trevas, indignando-se diante da vultosa quantia que lhe exigia para a tarefa, adentramos o casebre, visivelmente contrafeitos, diante não só da algazarra dos espíritos, como das péssimas condições de higiene do local. Notávamos pela conversação que entreteciam que Caterine já era conhecida da ex-parteira, certamente por ter se servido de seus préstimos para algumas de suas cortesãs. De imediato observamos que restos fetais, envolvidos em trapos sanguinolentos, descansavam em um canto, atraindo as moscas, certamente oriundos das práticas do dia anterior. Adelaide, sobressaltada, questionava-me se, porventura, a entidade espiritual que se associava àqueles despojos não estaria ainda presente. Atendendo à ansiedade sadia da amiga, desejosa de ajudar, lhe esclareci: não se apavore, Adelaide. A misericórdia divina assiste o ser em qualquer situação em que se encontre. Os obreiros do desligamento já aqui estiveram e já encaminharam o espírito que estava unido a estes restos carnais. Embora as condições de desencarnação variem sobremaneira de acordo com a bagagem moral de cada um,
O plano espiritual dedica especial atenção ao desenlace desses espíritos em situações tão delicadas, com o mesmo desvelo com que o homem terreno recebe aqueles que renascem com dificuldades físicas. Deus socorre o homem através do próprio homem, como temos aprendido. Portanto, estes espíritos nunca jazem abandonados à própria sorte. Alguns permanecem unidos ao organismo feminino pelos laços do amor ou do ódio. A maioria, no entanto, encontra socorro nas enfermarias de embrióides, quais a que visitamos no departamento de embrioterapia, a fim de se restabelecerem do choque reencarnatório interrompido ou tornarem, em curto intervalo de tempo, ao vaso físico. Raríssimos detêm o demérito de se deixarem cair nas garras dos draconianos, servindo-lhes de joguetes e interesses indignos, sem que os obreiros da caridade nada possam fazer. Fim da primeira parte. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.